Olá, muito bem-vindo, meu amigo, muito bem-vinda, minha amiga, ao Centro Espírita André Luiz, né? As nossas já tradicionais palestras virtuais, né? Adaptações de tempos de pandemia. Seja mais uma vez, né, com muita alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal, no YouTube, né, para esse trabalho de divulgação da doutrina espírita de forma tão bonita, tão clara, né, tão especial. Nós vamos agradecer ao nosso companheiro Paulo César, que fez essa linda harmonização para que a gente vá entrando no clima da palestra, nos conectando, nos sintonizando, nos harmonizando, né? Então, agradecer muito ao nosso companheiro Paulo César pela harmonização, né? Lembrando que quem quiser pegar a sua garrafinha de água, o seu copinho de água para fazer a fluidificação durante a prece, durante a palestra, né? Fique à vontade, né? Isso é uma das recomendações, né? Nas casas espíritas, o tratamento com a água fluidificada, com o passe, são tratamentos que são muito eficazes. Então, fique à vontade para trazer, para pegar sua aguinha, sua garrafinha, para fazer a fluidificação, né? E vamos dar sequência fazendo a nossa prece inicial. Vamos nos sentar numa posição confortável, fazer uma respiração mais prolongada, sentindo o ar entrando em nossos pulmões, expirando com tranquilidade. E nesse clima, nessa harmonia, mentalizarmos nosso querido Mestre Jesus, com seu semblante sereno, sua aura suave, doce, de paz e amor, agradecendo também aos mentores espirituais do Centro Espírita André Luiz, aos dirigentes da casa, aos espíritos de luz que nos assistem, que trabalham para a nossa casa, intuindo, protegendo, tornando a luz, tornando a casa um ponto de luz na nossa comunidade. Vamos agradecer também aos nossos mentores individuais, nossos amigos espirituais, por todas as bênçãos que recebemos todos os dias, pela proteção, pela intuição. Eles estão sempre ao nosso lado, nos iluminando, guiando nossos passos, nos livrando de situações que muitas vezes a gente nem vai chegar a conhecer. E pedir, Senhor, neste momento, para que nos ilumine, abra nossas mentes, abra os nossos corações para o aprendizado que receberemos na palestra de hoje, para que todo esse conhecimento que nos é passado, que nos é transmitido, que ele toque fundo em nossa alma, em nosso espírito, e que desperte em nós um sentimento de renovação, de mudança, de melhora interior, de autodescobrimento. É assim, através de estudos, de palestras, de mensagens edificantes, que nós vamos destruindo esse ser velho, que ainda traz vícios, que ainda traz defeitos, e vamos construindo o ser humano novo, com novos conceitos, com mais tolerância, com mais amor, com mais caridade. Pedimos muita luz para todos nós, e que essa luz que se cria em nós possa se irradiar para as pessoas que estão ao nosso lado, os nossos familiares, os nossos amigos, e assim, pelo efeito multiplicador, cada vez mais pessoas estarão iluminadas, cada vez mais pessoas estarão praticando o bem, e após um tempo,
toda a sociedade será uma sociedade de paz, de amor e de luz. Este é o nosso pedido, Senhor. Ilumine o palestrante de hoje, para que ele nos traga mais um pouco desse conhecimento maravilhoso da doutrina espírita. E assim pedimos permissão para dar início ao trabalho de hoje, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Bom, então, agora nós passamos a palavra ao nosso palestrante do dia, nosso companheiro Adalto Santos, trabalhador aqui do Centro Espírita André Luiz, né, facilitador, já foi, palestrante, está sempre, né, disponível para as palestras da casa, faz palestras também em outros centros espíritas de Brasília, né, e hoje ele vai nos trazer o tema As Más Inclinações, né? Então, Adalto, a palavra é sua, seja mais uma vez bem-vindo e é sua palavra. Muito obrigado. Quase 2 anos depois, estamos retornando a casa para fazer uma palestra, não nas atividades normais do dia a dia, com um tema muito interessante, tirado do livro Diretrizes para o Êxito, de Joana de Ângeles, ao qual recomendo estudá-lo. É um livro extremamente interessante e nos auxilia nesse processo de aproximação com Deus, né? Como foi colocado o tema, as más inclinações. O que vem a ser as más inclinações? Nós poderíamos dar várias definições. Uma delas seriam todas as nossas tendências em desrespeitar as leis divinas. Leis divinas que se encontram inscritas em nossas consciências. Todos nós podemos acessá-las sempre que desejarmos. São os nossos desejos contrários à lei de amor ensinada por Jesus. Toda a ação que nós fizermos que não tenha como motivo, como base, como objetivo, não carregue nessa atitude amor, é uma má inclinação. São as tendências perturbadoras de querer fazer aquilo que nós já sabemos que não devemos fazer. Quantas vezes nós já sabemos o que é o certo, mas não queremos fazer o certo? Quantas vezes nós sabemos o que é o certo, queremos fazer o certo e não damos conta? São as nossas imperfeições. Paulo de Tarso já nos ensinava que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Por que tudo me é lícito e por que nem tudo me convém? Eu sou livre para fazer o que quiser, já nos ensina Kardec, mas eu sou responsável pelas consequências dos nossos atos. Então, eu sou responsável por tudo aquilo que eu faço. Se eu estou disposto a assumir as consequências das minhas atitudes, farei. Se eu não estou disposto, não farei. E essas tendências permanecem na criatura humana como efeito de experiências que nós tivemos no passado e que nós guardamos ainda as consequências dessas ações. Vamos lá. Imagine a Terra como era a Terra há 70 mil anos atrás. Onde é que nós vivíamos? Nas cavernas. Como nós sobrevivíamos? Gastávamos 100% do tempo para sobreviver. Com medo e fugindo. 70 mil anos depois, nós ainda agimos muito parecido ao que nós carregávamos, ou que nós construímos ao longo desses 70 mil anos. Porque nós temos o hábito. Todo mundo aqui, quando foi aprender a dirigir, vocês lembram como foi pegar o carro pela primeira vez? Foi uma coisa simples? Foi fácil? Alguns temiam, alguns ansiosos.
E depois, como é que a gente dirige um carro hoje? A gente lembra da tensão que foi da primeira vez? Porque nós criamos um novo hábito. E todos nós podemos criar novos hábitos. As nossas más inclinações, gente, como as boas inclinações, atraem companhias que se afinizam com elas, tanto encarnadas como desencarnadas. Quem é o meu melhor amigo? Quem é a minha melhor amiga? Já paramos para refletir? É alguém que nada tem a ver com a gente? Ou alguém que tem bastante similaridades? Nós atraímos semelhantes. Nós também podemos atrair opostos que carregam características que eu preciso trabalhar para me melhorar, para me transformar. Mas nestas questões de afinidades, nós atraímos seres que se afinizam com os nossos acertos ou com os nossos erros. Indo ao Livro dos Espíritos, questão 909, Kardec pergunta aos espíritos: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Kardec já estava preocupado com as nossas más tendências. E o que os espíritos respondem? Sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Se eu quero me transformar, se eu quero me modificar, só tem um indivíduo que impede isso: eu mesmo. Só tem um indivíduo que pode fazer esse processo: eu mesmo. E de uma forma tranquila, de uma forma serena, com esforço mínimo. E por que nós não fazemos? O Espiritismo, ele deveria representar em nossas vidas um convite para nos tornarmos melhores em todos os aspectos da vida: moral, ético, profissional, pessoal, relacional, emocional, sentimental e assim por diante. Porque ele nos dá as ferramentas que nós precisamos para olharmos para dentro de nós e fazermos esse caminho de superação de tudo aquilo que não nos agrada. E essa melhora, gente, ela deve ser paulatina, contínua, um pouquinho a cada dia. Ney Preto Pérez, no livro Manual Prático do Espírita, ele nos diz que reforma íntima é um processo contínuo de autoconhecimento, de olhar para dentro de nós mesmos, buscando a nossa transformação, tendo como modelo Jesus. Não se faz reforma íntima no final de semana. Não se faz reforma íntima em um mês. É um caminho que nós escolhemos, que é ir para dentro de nós mesmos, um caminho sem volta, e que perdurará durante toda a nossa existência e continuará após a mesma. É uma escolha, é uma decisão. E se nós fizermos um pouquinho a cada dia, ao final de um certo tempo, teremos feito muito. Um ano tem 365 dias. Se eu não fizer nada, o que acontece no final do ano? Sou exatamente como eu era. Não exatamente porque cada dia nós somos constrangidos, mesmo sem agirmos, a passarmos por situações que nos burilam, mas normalmente com muita dor, com pouca reflexão e com pouca transformação. Se eu pego um número 1
e elevo a 365, um número 1 elevado a qualquer potência é 1. Então, 1 elevado a 365 é 1. Se eu não me esforço por esse caminho de autoconhecimento, de autorreflexão, eu vou ficar parado no tempo. Se eu pego 1,001, ou seja, 0,1%, e elevo a 365, se eu fizer um pouquinho de nada, eu já vou encontrar 1,44. 44% de diferença, fazendo quase nada por dia. Se eu pegar 1,01% a mais, e elevarmos a 365, nós vamos encontrar 37,78. 3.678 vezes além do 1 inicial. Para a gente perceber que nós podemos fazer grandes coisas se nós resolvermos fazer coisas pequenas diariamente. Nós podemos fazer coisas maravilhosas, desde que nós decidamos e sejamos persistentes de uma maneira continuada. É importante a gente perceber que para a gente superar as nossas más inclinações é o mesmo. Esforços mínimos, continuados, persistentes. Nós conseguimos, ao final de um certo tempo, sermos seres muito diferentes. Alguém pode falar assim: Adalto, mas a vida não é uma escola e nós não aprendemos com as experiências da vida? Sem dúvida nenhuma. Todo dia nós não somos mais que nós éramos no dia anterior. Nós sofremos um deltazinho de modificação. Mas esse deltazinho nem sempre pode ser positivo. Se acontece algo que desperta em mim raiva, mágoa, ódio, e eu carrego esse ódio ao longo da minha vida, foi bom eu ter me modificado, ter acontecido aquela coisa. Lá na frente, nós vamos falar daqui um pouco, esse ódio vai me servir para refletir e para mudar. Mas eu posso fazer de forma muito mais tranquila esse processo se ele for direcionado. Eu não preciso ficar com ódio de ninguém. Eu não preciso guardar mágoa de ninguém. Shakespeare falava que guardar mágoa é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Então, só quem se prejudica somos nós, com aquilo que nós realizamos. Só quem nos beneficia com aquilo que nós, aliás, quem mais se prejudica e quem mais se beneficia com as nossas ações, somos nós mesmos. Tudo o que eu carrego dentro de mim, eu preciso compreender que compõe quem eu sou, compõe o meu ser, e nada posso arrancar. Não posso arrancar nada dentro de mim. Todas as vezes que eu quero arrancar algo de mim, eu estou errando. Eu posso transformar, eu posso modificar. E é isso que nós deveríamos fazer. Basta querermos. E a repressão, gente, ela não ajuda a superar uma má inclinação. Na maioria das vezes, ela agrava aquela má inclinação. Essa ideia de um Deus que castiga, que pune, na visão espírita, Deus ama, é um Deus de amor, trazido por Jesus. Ele não pune ninguém, ele não castiga ninguém, ele ama. Mas essa ideia de um Deus que castiga e que aterroriza, e muita gente deixa de fazer algo que deseja, com medo de ser pecado, com medo do castigo divino, ela está sendo reprimida. O correto é a gente compreender que aquilo não nos faz bem,
trabalharmos as nossas vontades e transformá-las para que nós não mais queiramos fazer aquilo. O que acontece se eu pego uma mola, coloco nessa parede e a impulsiono, comprimo no limite das minhas forças? Ela vai ficar comprimida enquanto a minha força for maior que a resistência da mola. O que vai acontecer? Quanto tempo eu aguento ficar ali segurando aquela mola? Quanto esforço eu preciso fazer para segurar aquela mola comprimida? E o que acontece? No dia que a minha força de compressão for menor que a resistência da mola, ela vai me jogar longe. Ela vai expandir. É exatamente isso que acontece quando nós reprimimos nossos desejos. Eu não estou falando que nós devemos sair aí fazendo tudo que nos dá na telha, tudo que temos vontade. O que eu estou falando é que nós precisamos agir conforme as leis divinas, controlar os nossos impulsos, mas transformá-los, modificá-los, para que eu não tenha mais o desejo de. Não é uma atitude de ficar segurando a mola, mas a atitude de compreender por que eu quero comprimir aquela mola, quais as consequências disso na minha vida e fazer de forma diferente. Até que o momento eu possa soltar aquela mola lentamente e seguir meu caminho e não ficar preso a ela. É um processo de superação das nossas dificuldades, das nossas más tendências. Não é liberar, eu vou fazer tudo o que eu quero. Lembra que eu disse que Paulo de Tarso nos ensinou? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Kardec nos ensina, somos livres para fazermos o que quisermos, mas nós somos responsáveis pelas consequências dos nossos atos. São reflexões que nós devemos fazer diariamente. Alguém sabe qual é o peso desse copo? 200 ml cheio de água, alguém vai falar 200 miligramas. Se eu segurar esse copo perante ao meu corpo durante muito tempo, daqui um pouco eu vou cansar. Se eu fizer a meia distância, eu vou cansar mais rápido. Se eu mantiver meu braço estendido, meia hora eu começo a ter cãibra. Se eu tiver muita resistência física, 1 hora, 1h30, o peso das coisas que nós carregamos depende da forma com que nós carregamos. Depende de como nós lidamos com elas. Às vezes a gente acha, um copinho desse é fácil, 200 gramas. Mas se eu carregar 200 gramas durante dias, isso vai me cansar. E nós podemos compreender que para eu superar, gente, uma má inclinação, o primeiro passo que eu preciso fazer é aceitá-la. Enquanto eu não aceito, enquanto eu acho que a bebida não me faz mal, que eu bebo socialmente, todo mundo fala que a bebida está me fazendo mal, e eu acho que não. Enquanto eu não trago para o meu nível de consciência e compreendo que o álcool me faz mal, eu não vou começar o meu trabalho de superação do alcoolismo. O primeiro passo, é a gente compreender, trazer para o nosso nível de consciência, aceitar a nossa má inclinação. O segundo passo é entender que nós precisamos nos esforçarmos para transformar isso. Somente o amor é possuidor da força que transforma, que nos proporciona o desafio da verdadeira mudança. O ódio nunca vai combater o ódio. O ódio sempre alimenta o ódio, agudizando os efeitos. Todas as vezes que eu reajo do mesmo nível de agressividade que alguém agiu para comigo, eu não vou resolver o problema.
eu só vou piorar. Se eu quero acabar com um conflito, se eu quero acabar com o ódio que alguém tenha para comigo, não é revidando o ódio, é tratando de outra maneira, com carinho, com amor, com respeito. Por exemplo, se eu tenho uma má tendência, eu vou falar aqui da questão da continuidade, da necessidade, né? Eu tenho o hábito de falar dezenas de palavrões por dia. Cheguei lá e percebi que falar palavrão não me é apropriado. Primeiro passo, compreender, trazer para o meu nível de consciência, aceitar, falar palavrão não é uma boa. O segundo passo é me esforçar para cada dia mais falar menos palavrões. Não adianta eu querer, eu falo 100 palavrões por dia, amanhã eu não vou falar nenhum palavrão. Impossível. Lembra que eu falei dos nossos hábitos, que é difícil mudar? Não é fácil mudarmos um hábito. Não é fácil mudar uma atitude, mas nós podemos se quisermos. Então é combater, trabalhar. O terceiro passo, como eu coloquei, é compreender que isso não vai acontecer da noite para o dia. E cada dia mais eu vou trabalhar para falar menos palavrões. Se eu falo 100, minha meta amanhã é falar 90. E na hora que eu coloco essa meta, quantas vezes nós vamos falar alguma coisa e nós resolvemos, compreendemos quando a gente já está fazendo esse exercício e controlamos. E o que me leva a falar palavrão? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 motivos, 8. Como é que eu posso trabalhar os motivos? Na hora que eu trabalho os motivos, eu falo palavrão toda hora que eu fico com raiva de alguma coisa que aconteceu que eu não queria que acontecesse. E por que eu fico com raiva? Ou para que eu fico com raiva? O que acontece comigo quando eu fico com raiva? Quando eu começo a fazer esses exames, e Joana nos ensina que deveríamos nos tornar estudiosos de nós mesmos, nós vamos eliminando a causa. Quando toda a causa que me leve a falar palavrão eliminada, são N situações do dia que vão fazer com que eu não fale mais palavrão. Então é um processo. É de fundamental importância ter consciência que quanto maior é o tempo que nós persistimos no erro, maior vai ser o tempo que nós vamos gastar para superá-lo. Porque ele está enraizado nos nossos hábitos. Então nós vamos ter que fazer um esforço pequeno, diário, continuado, que ao final de um determinado momento, de um determinado tempo, nós conseguimos superar e transformar. Nós devemos compreender que existem sequelas dos erros continuados. Somos livres para fazermos o que quisermos, mas somos responsáveis pelas consequências dos nossos atos. Eu vou ter que reparar os erros que eu cometi. São as sequelas. E para eu reparar esses erros, eu vou ter que trabalhar. A visão espírita é maravilhosa, porque não é mais a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Jesus vem nos trazer a lei de amor. Eu posso reparar o erro que eu cometi fazendo diferente. Na visão espírita, não há obrigatoriedade que se eu matei alguém, alguém vai ter que me matar para eu pagar o erro. Se isso fosse verdade, nunca, a partir do momento que alguém cometeu um erro, nunca mais na história do mundo nós teríamos um mundo livre de erros. Porque para quitar um erro, ser obrigado a fazer um outro erro, esse indivíduo errou. Ele precisa quitar esse débito com as leis divinas. Então nós podemos reparar de outra maneira. Se eu, porventura, cometi um crime de tirar a vida de alguém,
Eu posso acolher em meu lar aquele mesmo indivíduo, caso ele não tenha me perdoado, restituindo-lhe a vida. Caso ele me perdoou e seguiu o caminho, eu posso dar a vida, eu posso trazer para o meu lar alguém que necessita de caminhar e que está com dificuldades. Por exemplo, trazendo para dentro do meu lar um filho adotivo. Nós podemos realizar de forma diferente, transformar as nossas ações e quitarmos os débitos com as leis divinas. O amor, ele é capaz de superar, de fazer com que nós reparemos os erros cometidos. O quinto passo é analisarmos, fazermos uma autoanálise das melhoras que vão acontecendo em nós ao longo do tempo, para a gente possa compreender que fomos conseguindo de pouco a pouco conquistas. Eu olho para trás e me lembro quando eu tinha 20 anos e percebo quão diferente eu sou daquele rapaz de 20 anos de idade. E olho para mim e falo, poxa, como eu sou diferente de quem eu gostaria de ser. Porque nós estamos num processo de transformação continuada. Nós estamos num processo de aprendizado contínuo. Eu não sou mais quem eu era, mas eu também não sou quem eu gostaria de ser. E esse é um trabalho que, se nós fizermos diariamente, Joana nos fala que o passado é um local de referência, não de residência. Não é esquecer o passado, deixar o passado lá atrás. É irmos ao passado, avaliarmos o que aconteceu, tirarmos proveito. E ela nos ensina ainda que o passado, ele é irrecuperável, mas ele é reparável. Eu posso mudar as consequências do passado no meu presente, ressignificando-o, vendo-o de outra maneira, encarando-o de outra maneira. Ah, eu sou desse jeito porque meu pai fez aquilo, outro, então meu pai é culpado de eu ser do jeito que eu sou. Não. O meu pai fez o que ele conseguiu fazer, o melhor que ele conseguia. E eu, o que eu estou fazendo com o que o meu pai fez? O que eu estou fazendo na minha vida, sou eu que escolho, não meu pai. Independente das atitudes que ele tenha feito. Algumas atitudes podem gerar sequelas maiores. Mas na maioria das vezes nós transferimos as nossas responsabilidades porque não queremos assumir a condução das nossas vidas. Bem, e é compreensível, gente, que nesse processo nós vamos ter recaídas. É natural, pelos hábitos. Mas quando a gente compreende que é um processo e que nós estamos avançando, nós vamos nos motivando a continuar. Na questão 910 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: pode o homem achar nos espíritos eficazes assistências para triunfar sobre suas paixões? Eu posso buscar ajuda nos espíritos para fazer esse processo? Se o pedir a Deus e ao seu bom gênio, com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto essa é a sua missão. Os espíritos vêm nos auxiliar, eles não vêm fazer o que nos cabe. Esse processo de caminhada é nosso, não deles. Nós não podemos jogar para eles as responsabilidades, nós não podemos transferir. Se no lugar de eu falar palavrões, eu começar a orar, se eu falo 100 palavrões por dia, por que eu não posso orar 100 vezes por dia? Ou então, toda vez que eu falo um palavrão, eu vou fazer uma prece. Estou criando um outro hábito, estou combatendo um e criando outro. Facilita o processo de transformação. Onde se encontra a origem das más tendências? Dentro de nós mesmos. A origem do mal se encontra no uso irregular do livre-arbítrio, que nos primórdios da evolução
ainda sem o direcionamento da consciência, nós elegemos ações perturbadoras no lugar daquelas que nos proporcionem paz e alegria de viver. Quantos de nós ainda nos comprazemos em fazer fofoca, em fazer críticas, em ficarmos com raiva dos outros, em guardarmos mágoas? São todas más inclinações que nós carregamos. Porque ao invés de fazer fofoca, a gente não cala a boca. Toda vez que a gente for falar mal de alguém, vamos calar a boca. Todas as vezes antes de eu criticar alguém, vamos fazer silêncio. Estamos fazendo um exercício de transformação. Se o que eu for falar não for útil, não for beneficiar, não falemos. Ainda nos encontramos nessa fase inicial. Nós ainda somos espíritos imperfeitos. Se nós formos ao livro dos Espíritos, segunda parte, primeiro capítulo, escala espírita, nós vamos facilmente nos identificarmos como espíritos imperfeitos. Então nós ainda estamos no início da escala evolutiva. Não é desmérito nenhum, gente, estarmos onde nós estamos. Nós ainda somos crianças espirituais. Eu estava lembrando outro dia, eu fui numa chácara quando meu filho era pequenininho, e aí eu ouvindo uma conversa dele com a outra coleguinha de 2 anos e meio, 3, um virando para o outro e falando: nossa, como tem peixe num laguinho lá, né? Tem muitos peixes. O outro concordou, né? Aí tem 2 peixes, e aquele monte de peixes ali. Não é desmérito nenhum eles não saberem quantitativos, eles nem sabem ler, nem sabem ainda o alfabeto, mas eles estão aprendendo. Então, não é desmérito nenhum onde nós nos encontramos. Não é desmérito nenhum nós ainda estarmos nessa situação. O problema é nós não nos acomodarmos com ela. A questão é nós compreendermos que nós podemos fazer maravilhas. Nós podemos fazer coisas maravilhosas se nós dedicarmos, se nós quisermos, se nós nos empenharmos. O problema não é errarmos. O problema é nos acomodarmos e nos comprazermos com os erros. No estágio que nós estamos, nós ainda vamos errar muito. E podemos nos esforçarmos para cada vez mais errarmos menos. Nós podemos combater as nossas más inclinações paulatinamente. Não lamentemos, portanto, a presença das más inclinações que lentamente nos impulsionam no rumo da aquisição de sentimentos. Quando eu erro, aprendo com o erro, o que acontece? Eu me melhoro. Quando eu erro, me comprazo com o erro e persisto no erro, isso é um mal real. Do mesmo jeito que não nos detenhamos, pois, porque ainda nós temos a presença de más inclinações. Vamos buscar nos nossos mundos interiores essa mudança, essa transformação. Insistamos nas superações de cada uma delas, ampliando as nossas conquistas diariamente. Da mesma forma como eu coloquei que nós não devamos nos afligir por vivenciar esses impulsos ancestrais, não nos permitamos acomodar ante as suas manifestações. Jesus desceu até a terra para exemplificar. Nos deixou muitos ensinamentos. Eu falo para vocês, se nós colocássemos em prática apenas um, que é a conduta ética cristã, só fazermos aos outros o que nós gostaríamos que os outros nos fizessem, nós estaríamos num mundo totalmente diferente. Se nós podemos fazer um processo de superação das nossas más inclinações paulatinas e continuadas, nós também podemos fazer um processo de conquistas, de aquisições de coisas boas, exemplificadas e trazidas por Jesus. Ser espírita, gente, é decidir esse caminho de ida sem volta para dentro de nós mesmos, buscando nos encontrarmos com Jesus.
tornar espírita não é nos santificarmos da noite para o dia, de uma maneira automática. É compreender a necessidade do esforço continuado, do empenho. É uma oportunidade de libertação da alma com responsabilidades maiores a cada dia. Lembramos, 1 elevado a 365 é 1. 1,001 elevado a 365 é 1,44. 1,01 elevado a 365 é 37,78. Depende de nós o que nós queremos. Nós podemos superar as nossas más inclinações de uma maneira tranquila, reduzindo os nossos erros, aumentando os nossos acertos. Nós podemos reduzir as nossas más inclinações construindo coisas boas nas nossas vidas, que nós já sabemos o que é certo, na maioria das vezes. E temos que ter sempre como modelo o aniversariante do mês, Jesus. Que Ele nos ampare e nos envolva com muito amor, hoje e sempre. Muito obrigado pela atenção. Vamos agradecer muito, ao nosso companheiro Adalto Santos pelas reflexões que ele nos trouxe no dia de hoje, falando sobre as más inclinações. Será que nós temos? Alguém se reconheceu ainda com alguma má inclinação? É muito provável que nós tenhamos ainda, nossas más inclinações. Claro, nós não somos seres perfeitos, estamos longe de sermos ainda, mas ficam aí as dicas, os toques, que o Adalto nos trouxe, para que a gente possa ir trabalhando isso, aos poucos, mas sempre um passo à frente. Muito obrigado, Adalto, pela bela reflexão, e que a gente possa, como eu disse antes, a gente possa usar todo esse conhecimento que a gente adquire na doutrina para fazer a nossa reforma interior, Só assim que ela alcança o seu objetivo. Muito obrigado. E agradecer a participação de todos, a presença de todos. Nós vamos finalizar com a nossa prece de encerramento. Bom, após ouvir as reflexões que o Adalto nos trouxe, nós possamos olhar para dentro de nós mesmos, fazendo um autoconhecimento. Em que isso se aplica a nós, onde nós estamos falhando, onde nós estamos errando, e buscando fazer essa reforma íntima, tão importante. Sem pressa, com amor, com perdão, com auto-amor, com auto-perdão, mas buscando irmos corrigindo a cada dia esses pequenos defeitos, esses pequenos vícios, essas pequenas ou grandes, muitas vezes, más inclinações que nós ainda trazemos arraigado dentro de nós. Que a gente, com o auxílio dos nossos mentores, dos nossos amigos espirituais, pedindo a intuição deles, através da prece, das boas vibrações, dos bons pensamentos, pedir o auxílio deles para que eles nos conduzam, nos auxiliem nesse conhecimento de nós mesmos. Agradecer mais uma vez ao Adalto, à Casa Espírita, ao Centro Espírita André Luiz, pela oportunidade que nos dá, que nos acolhe, de aprendermos, de colocarmos em prática os conhecimentos adquiridos na doutrina espírita, para que a espiritualidade dirigente, a espiritualidade superior dirigente da nossa casa continue sempre iluminando essa querida casa que traz tanta luz e conforto para a nossa comunidade. Pedir pelos dirigentes do Centro Espírita André Luiz, por todos os trabalhadores da casa, por todos os participantes, pelas pessoas que ajudam, que frequentam as palestras, para que todas sejam abençoadas, iluminadas, e possam ter força, coragem e ânimo para passar por suas dificuldades. Estamos já entrando, completando 2 anos desse flagelo que assolou o planeta Terra, que ele possa fazer uma modificação na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, dos governos, dos países, das pessoas, de cada um de nós,
e que a gente possa sair transformado dessa experiência para melhor. Pedir pelos nossos irmãos que ainda passam por dificuldades na área de saúde, devido a essa pandemia, para que eles sejam fortalecidos. Pedir por todos aqueles que desencarnaram, né, nesse grande resgate coletivo que a humanidade passou. Pedir pelos profissionais de saúde que trabalharam com afinco, com dedicação, com abnegação para auxiliar tantos irmãos em dificuldade, pela ciência que desenvolveu as vacinas em tempo recorde, por todas as bênçãos que o mundo superior, que nunca nos deixa sozinho, nunca nos desampara, nos dá para enfrentarmos as nossas dificuldades e sairmos mais fortes dela. E assim, pedimos a Deus, a Jesus e a espiritualidade superior para que nos abençoe e nos proteja em mais um dia e em mais uma semana. Pedimos permissão para encerrar o trabalho de hoje dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.